Convido vocês uma vez mais a abrirem suas Bíblias no livro de Atos, capítulo de número 6. Nós vamos estudar do verso 1 até o verso de número 7. O tema da nossa reflexão de hoje à tarde, início de noite, é serviço. E como eu disse, Deus é maravilhoso, perfeito. O texto que caiu no domingo dessa meditação é um texto que tem muito a ver com o que nós estamos vivendo como igreja local. E para aqueles que estão acompanhando a exposição de Atos, se lembram que com a descida do Espírito Santo para capacitar a igreja, para a pregação do Evangelho, o inimigo então se levanta e lança contra a igreja pelo menos 3 estratégias, 3 artimanhas para poder derrotar ou pelo menos prejudicar a caminhada cristã. Primeiro, ele mandou líderes religiosos prender os apóstolos, perseguirem os apóstolos, ora porque estavam pregando a palavra em público, ora porque curavam em nome de Jesus. Eles eram perseguidos, foram presos, açoitados e ameaçados. Mas eles disseram: antes importa o que, queridos? Obedecer a Deus do que aos homens. Antes importa obedecer ao nosso Senhor do que a qualquer outra autoridade. Então, o inimigo usa uma outra estratégia. Ele levanta Ananias e Safira, crentes da igreja local de Jerusalém, e eles vendem um campo e vão levar uma oferta. Mas o inimigo coloca no coração deles que eles devem mentir, dizendo que venderam por um preço que na verdade não foi. Eles embolsaram parte do valor. E os apóstolos dizem: para que é que vocês fizeram isso? Por que vocês combinaram uma mentira? O campo era de vocês, vocês estão doando porque querem. Se não quisessem doar, não precisava. Os 2 caem mortos. E aí então um grande temor, um grande respeito e zelo. E eu fico imaginando como nós podemos nos orgulhar disso. Eu já fui em muitos lugares, como muitos de vocês, já frequentei muitas convenções. E para falar a verdade, os lugares onde há menos reverência, respeito e temor são nas convenções, onde há tantos líderes. E nós estamos aqui cultuando a Deus de uma forma totalmente diferente, mas a gente percebe o temor. A gente percebe nos irmãos o zelo, o cuidado com Deus, com a causa do Senhor. E então, Satanás agora lança a sua terceira flechada, a terceira seta dele. Ele leva murmuração para dentro da igreja. Ele sabe que por meio da murmuração, a obra vai parar, o povo vai ficar preocupado, a obra não vai avançar, porque vai ficar na fofoca, na intriga, na maledicência. O inimigo das nossas almas quer criar intriga entre o povo de Deus por meio da murmuração e também da negligência de alguns que não executam os seus dons, não fazem o serviço para o qual foram chamados. Diz o nosso texto que havia murmuração dentro da igreja. As mulheres viúvas que eram de fala grega estavam reclamando porque aquelas que eram de fala aramaica, que falava como os hebreus de Jerusalém, não estavam recebendo a mesma porção, não estavam recebendo a cesta básica. E então começa uma divergência dentro da igreja. Queridos, a primeira lição que esse texto nos traz é que o crescimento se torna um problema quando os crentes não exercitam os seus dons. Olha que coisa impressionante. Muita gente diz que a solução da igreja é se ela estiver crescendo, bombando, né? Mas não é verdade. Às vezes o crescimento sem trabalho, o crescimento sem envolvimento, ele traz problema. Ele traz dificuldade, é o que está acontecendo. Olha aí na sua Bíblia, Atos 6:1. Naqueles dias, crescia o número de discípulos. Os judeus de fala grega
entre eles queixaram-se dos judeus de fala hebraica, porque suas viúvas estavam sendo esquecidas na distribuição diária de alimento. Então começa uma divergência entre os próprios cristãos. Os líderes religiosos, as autoridades judaicas da época, saduceus e fariseus, não conseguiram impedir o crescimento da igreja. Quando Ananias e Safira são induzidos pelo inimigo para mentir e criar algum tipo de constrangimento, eles não têm êxito. Então agora é plantada a semente da intriga, da fofoca e da maledicência. Diz o texto que eles estavam reclamando. E, queridos, olha que coisa interessante. Mesmo quando a reclamação tem razão em si, mesmo quando a reclamação ela tem uma base, se ela for em tom de murmuração, é pecado. Ainda quando você fala algo que é positivo, que é correto, que é certo e que é justo, mas se você fala em tom de reclamação, você está pecando porque você está murmurando. A reclamação era válida, porque algumas estavam sendo esquecidas, ou por vontade própria daqueles que distribuíam, ou simplesmente por má organização. E vocês sabem que não é tão fácil organizar. Nós apanhamos para organizar o estacionamento. Da próxima vez, com certeza, nós vamos fazer ainda melhor. Mas aquelas mulheres estavam murmurando. E então, à medida que a igreja começava a crescer, ela começava a enfrentar todos os tipos de problemas. A nação judaica tinha um cuidado e um zelo muito grande com os necessitados. E isso nós adotamos, nós aprendemos da nação judaica. A sinagoga, ela tinha o costume estabelecido onde os seus funcionários deveriam recolher alimentos para suprir as necessidades, tanto necessidades diárias, como daqueles que eram impossibilitados, ganhavam 14 refeições, 2 por dia durante uma semana. Havia 2 pessoas normalmente responsáveis para passar nas casas, recolher os alimentos e distribuir para os necessitados. E essa ação era chamada de cesta. Hoje a gente tem a cesta básica. E nós louvamos a Deus. Eu disse isso já, quero repetir. Nós nunca tivemos um envolvimento como nós estamos tendo nesses dias, de doação, de contribuição. Nossos dízimos e ofertas aumentaram para a glória de Deus. Nós tivemos várias doações de cestas básicas, pessoas que não são da igreja doaram mais de 50 cestas. Nós atendemos Boa Vista, Aparecida de Goiânia, Trindade e Ugama. Por quê? Porque nós entendemos que essa é uma responsabilidade cristã. Queridos, essa distribuição acontecia para todos os necessitados. Então, eles agora precisam se organizar, porque a comunidade está crescendo, e ela cresce aos milhares, e nós temos certeza, para a glória de Deus, com tudo o que está acontecendo, que a nossa igreja vai crescer numericamente depois dessa pandemia. Aquilo que parecia que ia nos esfriar e nos distanciar, nos aproximou. Eu tenho certeza que o desejo de cultuar, de estar no templo, vai ser muito maior do que era antes. Com esse tempo em casa, limitados, nós aprendemos o quanto é bom. E eu confesso para os irmãos, eu vou me comprometer porque está sendo gravado, mas o Jean já fez eu prometer isso. Eu até abraçar, eu vou abraçar, lateralmente. Quando a gente voltar e estiver liberado, eu vou abraçar os irmãos. Beijar ainda não, esse costume ainda é muito forte. Mas pelo menos abraçar eu vou. E a gente está nessa expectativa de se abraçar, de estar juntos. Nós vamos ter uma sala multifuncional, onde os jovens vão poder passar horas, os adolescentes e as crianças. Eles vão poder cultuar a Deus, depois ter um momento de lazer.
onde eles vão poder, de fato, estar tendo essa aproximação. Em breve, quando esse vírus, então, for sanado, seja por uma vacina, seja pela contaminação de todos, seja por meio de algum remédio eficaz. Queridos, entre os próprios judeus, a própria igreja, havia uma falha, havia uma necessidade. Um grupo não estava sendo atendido como o outro. E então, há agora uma convocação. Eles entenderam que era necessário que outras pessoas se envolvessem no processo. E a segunda lição que nós aprendemos desse texto é: pessoas diferentes realizam serviços diversos. Nós não podemos ter um faz-tudo. Nós não podemos ter uma família que controla, nós não podemos ter um pastor centralizador, nós não podemos ter um departamento que é o único pilar da igreja. Não existe isso. Cada membro é importante, cada congregado é importante, e cada um deles receberam pelo menos um dom para a glória de Deus e para o serviço cristão. O verso de número 2 diz assim: por isso, os 12 reuniram todos os discípulos e disseram: não é certo negligenciarmos o ministério da palavra de Deus, a fim de servir às mesas. Para quem ouve isso, pode dizer assim: olha, os bambambam, os apóstolos, os grandes, não querem fazer serviço simples e básico. Se engana. E vai se enganar depois que observar o texto. Eles estão dizendo: nós tivemos um chamado, nós tivemos uma vocação, e nós não podemos nos desviar do nosso foco e do nosso objetivo. Os próprios apóstolos não podiam estar envolvidos na distribuição diária dos alimentos, de modo que eles foram escolhidos para uma outra tarefa e precisavam escolher homens para realizar então a distribuição. Perceba que em nenhum momento os apóstolos disseram que isso não era importante, ou que eles eram muito importantes para fazer algo tão simples. Simplesmente não foi o ministério para o qual eles foram chamados. Eu brinquei com o pessoal. Tínhamos mais ou menos uns 15 homens aqui na primeira faxina. E aí disse: será que não vai vir mais gente? Eu disse: nem pode vir, senão a comida não dá. Não tem trabalho nem para 15. Mas mesmo que tivesse trabalho, nem todos vão realizar esse tipo de atividade, porque nem todos têm habilidade. Ainda que era atividade básica que qualquer um poderia fazer, mas tem atividade que só você, com os seus dons e talentos, pode executar. Talvez um dos maiores perigos de uma igreja seja a centralização. Seja uma pessoa ou um grupo que centraliza todas as atividades. E nós precisamos entender duas coisas: no corpo há muitos membros, assim na igreja do Senhor Jesus há muitos membros. E mais ainda, aqueles que hoje exercem uma atividade, amanhã não estarão mais exercendo, serão outros. Hoje eu estou aqui, amanhã será o Fábio, depois uma das nossas crianças, ou uma outra pessoa de um outro lugar. E assim é a vida cristã. A gente exercita, a gente exerce, a gente executa aquilo que Deus nos coloca à mão, temporariamente, de acordo com os nossos dons. A igreja de Cristo, Ele é o cabeça, nós somos apenas membros. Queridos, quando temos um faz-tudo na igreja, nada é feito como deveria ser feito. Muitas coisas são deixadas de lado, porque ninguém é capaz de fazer tudo, porque ninguém tem todos os dons. Eu fico imaginando se a reforma dessa igreja dependesse do meu entendimento de reforma.
de fato teria sido uma grande tragédia, porque eu não entendo nada de reforma. Entendo muito pouco de negociação, mas nós temos gente capacitada, qualificada, formada e, acima de tudo, serva, que se dispuseram para poder fazer tudo o que foi feito. Em terceiro lugar, queridos, todo serviço é espiritual. Ei, de tudo que você deve guardar hoje, eu gostaria que você guardasse isso. Nós enfrentamos uma cultura perversa que ao longo de anos defendeu a tese de que existe um ministério sublime, que é o de pastor e o de músico, que ele chama de levita, que nem levita existe mais, nem apóstolo. Mas parece que aqueles que cantam, aqueles que tocam, aqueles que pregam, exercem um ministério acima dos demais só porque estão no holofote, só porque estão à frente, só porque estão aparecendo o tempo todo. É um grande engano. Em um momento a Bíblia nos reforça isso. Isso é uma cultura da igreja católica do passado, onde o bispo, o clero, recebia todo tipo de cuidado e zelo, e alguns até iam para mosteiro para não ter contato com as demais pessoas. Nós não podemos reforçar essa ideia de um ministério exclusivo para sacerdote ou para músico. O ministério cristão é para todos, e todos exercem algum tipo de ministério. Verso 3 e 4 diz: irmãos, escolham entre vocês 7 homens, olha só, para distribuir cesta básica. Veja só as qualificações desses homens que deveriam cuidar da distribuição de alimento, pegar e entregar. Escolham entre vocês 7 homens de bom testemunho, cheios do Espírito e de sabedoria. Passaremos a eles essa tarefa e nós dedicaremos a oração e o ministério da palavra. Perceba, em primeiro lugar, os 12 não tomaram a decisão sozinhos. Eles convocaram a comunidade dos discípulos e compartilharam o problema. Nós temos um problema. Então vocês devem escolher entre vocês 7 que sejam sábios, cheios do Espírito, homens que de fato dão bom testemunho, para que esses possam distribuir a cesta básica. Queridos, quando uma decisão é tomada em comunidade, a assertividade, a aceitação é muito maior. Claro que nem tudo é possível, nem tudo nós vamos conseguir trazer para uma assembleia de 200 pessoas, mas nós já temos um colegiado para as decisões nesses interins, que é a diretoria ou o conselho, e nós precisamos aprender a dar opinião e a ouvir opiniões. Durante muito tempo, eu sempre compartilhei isso. Vocês aí estão me ouvindo? Vocês 4 estão me ouvindo? Ok. Durante muito tempo, eu disse aqui na igreja que às vezes quando eu não trazia a decisão pronta, não saía nada. Eu tinha que trazer tudo pronto. Mas de alguns anos para cá, a gente percebe o envolvimento e o crescimento da liderança. Você traz o assunto e a participação. Você traz o assunto e há questionamentos. Mas sempre nós decidimos ou por unanimidade ou pela maioria absoluta, depois de exaustivamente tratar o assunto. Isso é que a igreja fez. Tinha um problema. Os apóstolos não resolveram sozinhos, chamou os líderes, chamou o povo, chamou os discípulos e tomaram a decisão em conjunto. Igreja não tem dono a não ser Jesus Cristo. Pastor não tem a palavra final. Ele só tem uma palavra Minerva quando isso for necessário numa assembleia ou numa reunião, porque ele é o presidente. Mas ele é tão igual e tem a mesma palavra e poder de decisão de que qualquer crente, qualquer discípulo, qualquer participante. E por isso, queridos, quando nós não temos ninguém abaixo de Jesus na centralidade, a igreja cresce e a igreja se torna participativa e ativa.
Nós louvamos a Deus pelo exemplo da igreja primitiva. Não podemos nutrir a ideia equivocada de que há um trabalho santo e espiritual e outro trabalho comum e natural. Queridos, aqueles que deveriam cuidar da ação social, deveriam ter um bom testemunho, serem cheios do Espírito Santo, além de sábios. Por isso, foi espiritual. Ouçam bem, vocês que estão em casa, vocês que estão aqui. Foi espiritual o trabalho de administração da reforma da igreja. Foi espiritual o trabalho de arquitetura, de design, de pintura, de grafite. Foi espiritual e santo o trabalho de pedreiro, de servente, de limpeza, de eletricista, de serralheiro, de faxineiro. Assim como foram espirituais as suas ofertas e as suas orações. Nós louvamos a Deus porque nós valorizamos cada um dos trabalhos. Não importa como ele foi feito, não importa o que o mundo diz, ou qual o tipo de valor que se dá aí fora, dentro da igreja, todo o trabalho é santo, todo o trabalho é espiritual, todo o trabalho é relevante. E eu quero louvar a Deus, quero engrandecê-lo, e também quero agradecer, e eu gostaria que você, onde você está, dessemos uma salva de palmas para todos aqueles que em nome de Jesus e para a glória dele, fizeram algum tipo de trabalho para que nós estivéssemos hoje com esse templo lindo e maravilhoso. Pode aplaudir em nome de Jesus? A ele a honra, a ele a glória, a ele o louvor, mas ele usou as tuas mãos. Foi por meio da tua oferta, foi por meio da tua oração, dos teus braços, do teu empenho que nós alcançamos o que alcançamos. Queridos, a resposta é clara para a pergunta: mas só para recolher alimentos e entregá-los é necessário ter tantas qualificações? Sim, porque esse trabalho também é espiritual. É muito interessante notar que os primeiros funcionários nomeados diáconos foram homens que não tinham o dever de falar, eles apenas executavam um trabalho prático. Agora, você não faz ideia, ou alguns até fazem, eu até pedi para que façam isso mais vezes, lógico que às vezes constrange, mas quando a pessoa recebe uma cesta, quando ela recebe uma oferta, quando alguém necessitado recebe a comida, você não faz ideia do quanto isso é espiritual. E a pessoa que leva, ela é as mãos de Jesus, os olhos de Jesus, fintando os olhos daqueles que estão recebendo, passam a mensagem de que há algo além do pão deste mundo, há um pão que aquele que come dele jamais terá fome. Por isso, queridos, nós precisamos entender que tudo é espiritual, que tudo é santo. Em penúltimo lugar, quando o povo serve, trabalha, os problemas são sanados. Que coisa maravilhosa. Eu compartilhei algumas vezes que nós tivemos um Jesus, o presente de Deus, que a gente deve ter tido um envolvimento de quase 100% da igreja. Foi aquele que nós alcançamos 800 pessoas. A gente trabalhou mais de um ano, fizemos uma tenda, era muita gente para receber, para cuidar, e a igreja toda se envolveu. Eu acredito que só quem estava doente ou viajando é que não pôde participar de alguma forma. Quando a gente está trabalhando, a gente nem ouve falar de problema. Você já percebeu isso? Normalmente os problemas acontecem quando as pessoas estão ociosas, quando as pessoas estão às vezes com alguma dificuldade pessoal, os problemas passam a existir. E nós precisamos entender como igreja também, que as pessoas trancadas em casa, elas terão problema inevitavelmente. Não era comum isso para nós. As pessoas só se viam 2, 3 horas por dia, porque o restante estava dormindo. Ainda que estivesse do lado um do outro, estava dormindo. Agora você já imaginou todo dia passar 8 horas olhando para a cara do seu marido, da sua esposa, do seu filho adolescente, perguntando a mesma coisa o tempo todo? Você já imaginou o que é isso? Já que você está vivendo isso, né?
você está vivendo essa realidade, não é fácil. Mas nós precisamos entender que se mesmo em casa nós tivermos trabalho, nós vamos evitar os problemas. A primeira coisa que nós fizemos foi instituir horário para dormir e para acordar. Não é porque está trancado em casa, não pode trabalhar fora, que tem que acordar qualquer hora e dormir qualquer hora. Segundo já que não pode ter, a secretária não pode ter durante um período, então todo mundo vai lavar a louça, todo mundo vai ajudar a limpar a casa, levar o lixo, todo mundo tem que participar. Quando a gente trabalha, os problemas são sanados. Olha o texto bíblico, versos 5 e 6. Tal proposta agradou a todos. Então escolheram Estevão, um homem cheio de fé e do Espírito Santo. Além dele, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timon, Pármenas, Nicolau, um convertido ao judaísmo, proveniente da Antioquia. Apresentaram esses homens aos apóstolos, os quais oraram e lhes impuseram as mãos. Tem um problema? Vamos resolver o problema. Vamos sanar o problema. Não vamos ficar pisando no problema, sentando no problema, deitando no problema e remoendo o problema. Resolve ele. O problema é o quê? É a distribuição de cesta para as viúvas de fala grega. Então escolhe a maioria dos diáconos que eram também de fala grega. Escolhe um prosélito que era um não-judeu convertido ao cristianismo. Então tem alguém que está administrando mal, não conhece as viúvas, são muita gente, milhares se converteram. Então escolhe gente do meio, gente que convive com elas, e dá para esses ir suprindo as necessidades. E o problema foi solucionado. Eu costumo dizer que eu só sei do problema depois que eu ouço. E depois que eu ouço o problema, eu faço questão de resolvê-lo, se cabe a mim resolver. Mas tem gente que gosta de ficar namorando com o problema, remoendo o problema, aumentando o problema. Para quê? Ter problema de estimação. Os apóstolos disseram, não, a gente não pode perder tempo com isso, nós temos outro foco, outra missão, outro chamado. Escolhe 7 homens que conhecem essas viúvas, que sabem aonde elas estão, quantas pessoas vivem com elas, e pronto, resolve, porque Deus tem dado o suficiente. Ei, presta atenção, cada um de vocês aqui dentro, presta atenção, aqui dentro e lá fora. Se você tem um dom, e se você não exerce esse dom, pessoas vão ficar necessitadas, pessoas estarão passando por problemas, porque você não está exercendo o seu dom. Depois que os diáconos foram eleitos, então as viúvas já não foram mais esquecidas. A murmuração acabou, a igreja pode agora continuar avançando. Então, queridos, nós temos que terminar qualquer tipo de murmuração, qualquer tipo de fofoca, de maledicência. Nós precisamos resolver os problemas, ultrapassá-los e seguir em frente para a glória de Deus e edificação da sua igreja. Queridos, quando os apóstolos apresentaram a proposta de trabalho, todos concordaram. Viu? Compartilhou com o povo, chamou todo mundo, explicou o que era, todo mundo participou, tomaram a decisão unânime, em conjunto, e acabou-se. O povo quer mesmo trabalhar, sabia disso? Eles querem ter a oportunidade de servir. Quando eu falei com os meninos assim, vamos fazer um grafite? Bora. Tem gente demais. Quando o Alfredo convocava as pessoas, aparecia mais do que o suficiente. As pessoas querem trabalhar. Nós precisamos dar oportunidades para as pessoas trabalharem nos departamentos. Surgiu um grupo agora que nem existia de mídia, que estão fazendo as lives, que estão trabalhando em meio à pandemia. Tem um grupo de gente trabalhando nos bastidores para que a igreja continue sendo alimentada, mesmo não podendo ter os cultos regulares como antes. As pessoas querem trabalhar, Deus tem capacitado. O que nós precisamos fazer é de fato colocar a mão na massa. Queridos, claro que nem todos puderam trabalhar da mesma forma. Nem todos vão poder trabalhar o tempo todo. Mas no tempo de Deus e no tempo que Deus te chamar, sirva a Ele com alegria e disposição.
Eu me lembro muito bem quando alguns líderes de Grupo Aliança chegaram para mim e disseram assim: pastor, eu precisava de um tempo agora, esse semestre eu quero estudar, eu quero descansar, eu estou chegando mais tarde, será que eu posso? Claro que pode, e a obra vai continuar, Deus vai levantar outro, porque a obra é dele. Sabe, queridos, nós precisamos entender que Deus nos capacita, mas Ele não quer também que nós sejamos simplesmente aqueles que trabalham sem serem trabalhados. Nós não podemos entrar nessa ideia de simplesmente fazer por fazer, fazer por aparecer, fazer porque não tem outro que faça. Bobagem. Grande bobagem quando a gente acredita que se nós não fizermos, ninguém faz, ou ninguém faz como nós. É verdade, faz melhor, faz melhor. Amanhã, quando eu não estiver exercendo o ministério que hoje Deus me chamou, vai ter alguém melhor, mais dedicado, porque é assim que Deus faz, é Ele que é o dono da obra, é Ele que capacita, e é para a glória dEle. Queridos, eu quero concluir. As ciladas do inimigo caíram por terra, glória a Deus. Primeiro ele tentou acabar com a igreja por meio da perseguição, levando as autoridades judaicas contra os apóstolos e os primeiros discípulos. Segundo, ele tentou corromper por meio da hipocrisia Ananias e Safira. Também não deu certo. Pelo contrário, houve mais temor e zelo pela obra de Deus. Em terceiro lugar, ele lança uma das estratégias mais eficazes do inimigo. Ele lançou a murmuração, a fofoca, a maledicência no meio da igreja, entre os próprios crentes, reclamando, falando mal um do outro, até com uma certa razão, mas toda murmuração é pecado. Toda fofoca é pecado, ainda que tenha um fundo de verdade. Por isso, queridos, o inimigo mais uma vez foi humilhado, mais uma vez foi derrotado, porque a igreja unida resolveu o problema. E em nome de Jesus, se você sabe de algum problema, faça como Mateus 18, vai lá e resolve, não precisa nem do pastor. Só chama o pastor depois de você ter ido lá e não ter tido êxito. Aí chama um líder da igreja, chama o pastor, um diácono, mas você pode resolver o problema. Talvez o problema está na sua casa, talvez o problema está na sua família, no seu rol de amigos íntimos. Resolva o problema, não deixe contaminar a igreja, não deixe atrapalhar a caminhada. Nós precisamos avançar na pregação do evangelho, nós precisamos vencer essa pandemia da mortalidade eterna que é estar sem Cristo e ir para o inferno. Por isso precisamos nos dedicar, os líderes, os pastores, à oração e à palavra, e enquanto isso os irmãos trabalham naquilo que Deus chamou vocês para trabalharem, e não permita, em hipótese alguma, que o problema continue, se você é servo de Deus e tem o Espírito Santo e pode resolvê-lo. Por fim, olha que coisa extraordinária, Atos 6, 7, assim a palavra de Deus se espalhava, crescia rapidamente, e o número dos discípulos em Jerusalém também, um grande número de sacerdotes obedecia à fé. Crescia o número de discípulos, e até líderes passaram a abraçar a fé cristã. Por quê? Porque a igreja não parou diante das investidas do inimigo. Queridos, a primeira preocupação da igreja primitiva foi pôr em prática o cristianismo. O cristianismo é prático. Tem alguém necessitado? Vamos socorrer. Tem alguém desanimado? Vamos animar. Tem alguém ausente? Vamos ligar. Vamos fazer aquilo que está ao nosso alcance. Não deixe para amanhã. Faça você mesmo. Não terceirize. Você tem um dom. Você faz parte do corpo. O resultado direto da ação da igreja em delegar a obra social aos diáconos foi que a palavra de Deus se espalhava e crescia rapidamente, e o número de discípulos e líderes crescia também.
Deus estava agindo e nem o diabo, nem homens conseguiram impedi-lo. Não impediram a obra de avançar, e é assim também hoje, em nome de Jesus. Deus está à frente dessa obra e ela vai prosperar para a glória dele, em nome de Jesus. A palavra do Senhor nos diz em 1 Coríntios 12, versos 4 a 7, há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo, aleluia. Há diferentes tipos de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Há diferentes formas de atuação, mas é o mesmo Deus que efetua tudo em todos. E cada um, porém, é dado a manifestação do Espírito visando ao bem comum. Deus quer o bem da tua família. Preste atenção. Deus quer o bem da tua família. Deus quer o teu bem. Deus quer o bem da sua igreja, do corpo de Cristo. E para isso Ele vai usar os diferentes dons, talentos, as suas orações, o seu trabalho para a edificação e para a glória de Deus. Amém, queridos?